Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom dia, professor. Tudo bom, né? Então, tá ótimo. Olha, nosso assunto hoje vai ser sobre esôfago e estômago, patologia esofágica e gástrica. Tá bom? Eu vou abordar os tópicos principais da patologia esofagiana e vou me deter um pouco mais na patologia gástrica. Tá bom? Então, nós vamos já começar a falar da patologia esofagiana. Muito bem. Deixa eu tirar aqui, me tirar. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí? Estão, né? Sim. Tá sim, professor. Então tá bom. Então, isso aqui é o estômago aberto e o esôfago também. É uma peça cirúrgica em que vocês têm sem fixação pelo formol. Então, nós temos aqui a mucosa esofagiana, que essa mucosa é revestida por epitélio escamoso, não queratinizado, e ela tem essa forma, essa cor mais clara, mais branca do que a mucosa gástrica, por ser mucosa glandular. Então, vocês têm aqui o esôfago, né? Aqui é a passagem esôfago-gástrica, a região do cárdia, nessa região aqui, a região do fundo gástrico, aqui a região do antro, até o piloro. Essa aqui é a região pilórica, aqui é a região do antro pilórico. Aqui o piloro aqui segue o duodeno. Para a gente delimitar o corpo do antro, a gente passa uma linha, traça uma linha, através da incisura angular, que é essa região aqui. Então, aqui você tem a incisura angular. Então, essa linha, a partir da incisura, uma linha um pouco oblíqua, você tem, então, o antro e o piloro. Então, aqui vocês têm o fundo, né, o corpo, ela dizendo, o fundo e o cárdio. E aqui a mucosa esofágica. Muito bem. Então, vamos começar a falar sobre o esôfago. Vamos abordar inicialmente essa patologia aqui, que é chamada atresia esofagiana. Essa atresia esofagiana, ela tem alguns tipos. Normalmente, elas são uma patologia congênita, em que você tem alguns tipos sobressaindo, por exemplo, esse tipo C. Mas vamos começar pelo tipo A. Tipo A é atresia pura, em que você não tem comunicação entre a porção proximal e a distal do esôfago. Onde você tem um fundo de saco cego superior e um fundo de saco cego inferior. Então, não há comunicação. Essa é do tipo A, ela ocorre em 9% dos casos de atresia. Nós temos o segundo tipo, que é a atresia com fístula esôfago-traqueal, ou traqueosofágica. Então, nós temos nessa fístula os tipos B, C, D e D. Esse tipo de atresia com fístula, ela ocorre em cerca de 91% dos casos. Então, o tipo B, a fístula, ela vai ocorrer acima da atresia. Daqui a pouco eu mostro as imagens para vocês. O tipo C, em que a porção proximal ela ocorre em fundo de saco cego e a fístula ocorre na porção inferior. Essa fístula com a traqueia vai ocorrer na porção inferior do esôfago. Então, você tem uma fístula na porção inferior. O tipo D, você tem fístula nas porções proximal e distal, e o tipo E é mais raro, fístula traqueosofágica sem atresia. E assim, então, você não tem atresia sem comunicação entre esôfago e traqueia. O fato é que todas esses padrões de atresia é uma patologia
que envolve cirurgia quase que imediata ou imediata. Então, você tem que operar o recém-nascido, tem que fazer o diagnóstico operar. Normalmente, o diagnóstico clínico, principalmente nesse tipo C aqui, ele se dá o seguinte: vocês têm a criança, ela mama, né, o recém-nascido mama, e regurgita o leite. Então, ela fica sempre chorando com fome. Então, isso é típico. Está regurgitando, ela mama e regurgita. E, às vezes, essa regurgitação, ela pode, eventualmente, ela aspirar leite e provocar uma pneumonia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o esquema dessas fístulas. Então, a fístula do tipo A, que você tem um fundo de saco cego superior e um fundo de saco cego inferior sem comunicação do esôfago, do terço superior com o terço inferior. Nesse caso do tipo A, vocês não têm fístula com a traqueia. A partir do tipo B, C, D e E, nós temos então essa fístula. No tipo B, vocês têm o fundo de saco cego inferior e a comunicação se faz através do fundo de saco cego superior, fístula traqueosofágica. Essa C é a mais comum, em que você tem um fundo de saco cego superior no esôfago e a comunicação se faz com a porção inferior do esôfago com a traqueia. Esse é o mais comum. O tipo D, tanto a porção superior quanto a inferior se comunicam com a traqueia. E o tipo E, você não tem uma atresia do esôfago, e sim uma comunicação simples entre o esôfago e a traqueia. Okay? Então, esses são os tipos de atresia esofagiana. Uma delas, o tipo A, sem comunicação, sem fístula, e as outras todas com fístula. Bom, vamos falar agora sobre divertículos. O que é um divertículo? Bom, o divertículo é definido como uma formação sacular ao longo, né, do tubo digestivo. Seja no esôfago, seja no estômago, pode haver divertículo gástrico e seja no intestino. Os divertículos mais frequentes, mais comuns, são os divertículos no intestino grosso. São divertículos que ocorrem nas pessoas acima de 50, 60 anos. Mas nós também temos essa patologia no esôfago. Então, aqui nós temos esses três tipos de divertículos que ocorrem no esôfago. De Zenker, no terço superior do esôfago, é chamado de divertículo faringoesofágico, da faringe para o esôfago. Ocorre na região da faringe com o esôfago, e vocês ocorrem na porção mediana e posterior da hipofaringe. Então, esse divertículo tem essa característica, ele sempre ocorre na porção média, mediana e posterior da hipofaringe. Tem a forma sacular, claro, com o corpo do divertículo voltado para baixo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí. Nós temos também o divertículo de Buckinski, é chamado epibrônquico, ocorre na porção média do esôfago e em decorrência de aderências periesofagianas após processos inflamatórios no mediastino, principalmente após tuberculose dos linfonodos. Consequente à tuberculose dos linfonodos, quando há uma cura da tuberculose, existe uma fibrose e uma retração. Aqui cabe também considerar o seguinte, entre esses dois aqui. Esses aqui são os divertículos ocorrendo no esôfago, o divertículo alto é de Zenker, o terço médio de Buckinski, é o epibrônquico. E o inferior, o divertículo epifrênico, próximo ao esfíncter esofagiano inferior, quer dizer, acima do diafragma, próximo ao diafragma. Então é o seguinte, nós temos esses três divertículos, agora tem também uma definição de divertículo conforme o tipo anatômico do divertículo. Como é que nós também classificamos divertículos quanto ao tipo anatômico? Nós classificamos em divertículo de pulsão, P-U-L-S-O, pulsão, também chamado divertículo verdadeiro, falso divertículo, melhor dizendo. E nós temos divertículo de tração, que é o divertículo verdadeiro.
Então, vamos entender isso aqui. O divertículo de Zenker, ele é um falso divertículo. É também chamado de divertículo de pulsão. Por quê? Quando forma aquele saco, tem aquela forma sacular, ele penetra através da musculatura e essa penetração esse divertículo vai ser revestido somente por mucosa e submucosa. Não vai haver revestimento das outras camadas do esôfago, como túnica muscular. Já o de Rupkinski, por ele ser tracionado, quer dizer, na verdade, existe uma fibrose no mediastino, então traciona o esôfago, então ele é chamado de divertículo verdadeiro, por quê? Quando existe atração, né, você tem todas as camadas formando aquele saco diverticular. Então, a diferença é essa. Então, o de pulsão é falso, porque falta a camada muscular, e o de tração, ele é verdadeiro, porque tem todas as camadas do segmento afetado, no caso do esôfago. As complicações do divertículo são essas aqui: obstrução, inflamações e perfuração. Habitualmente, os divertículos esofagianos, eles dão mais inflamação. Quer dizer, você tem a presença de material, né, que está sendo alimentar dentro daquela luz do saco diverticular, aquele fica retido e provoca uma inflamação e, eventualmente, pode provocar uma perfuração daquele divertículo. Okay? O divertículo de Zenker é um divertículo que, às vezes, a pessoa tem esse divertículo, não sabe que tem, vai viver a vida inteira, vai morrer e não vai ter nenhuma sintomatologia. Esse de Zenker aqui. Mas o de Rupkinski e o epifênico geralmente tem sintomas, como inflamação e, eventualmente, perfuração. Então, aqui é um divertículo de Zenker, em que nós temos aqui no terço superior. Então, vocês veem que o esôfago forma-se o saco diverticular, ele passa através da túnica muscular do esôfago, forma-se, então, aquele saco com a ponta do saco, ou extremidade voltada para baixo. Então, o saco que ele ocorre sempre nas porções posteriores do esôfago, mediana, do esôfago e também lá da hipofaringe, com essa formação sacular através da musculatura voltada para baixo. Então, é um falso divertículo ou divertículo de pulsão, porque não acompanha a camada muscular. Aqui nós temos um divertículo de Zenker. Isso aqui é uma radiografia contrastada, um contraste varietado, em que vocês têm aqui a formação sacular, né, posterior, sempre voltada para baixo. Isso aqui é conteúdo alimentar. Isso aqui é um raio-x com contraste varietado no divertículo de Zenker. Aqui, um divertículo epifrênico, em que vocês têm a formação sacular. Aqui você dá aqui as setas demonstrando que ele está sendo tracionado, quer dizer, um divertículo consequente a processos inflamatórios, fibrose, em que você tem a tração do esôfago, formando, então, aquele divertículo. Esse divertículo aqui é um divertículo verdadeiro, divertículo epifênico ou de Rupkinski. Agora vamos falar sobre hérnias de hiato. Primeiro vamos definir o que seja uma hérnia para vocês. O que é uma hérnia? Hérnia é a passagem de um órgão ou de uma víscera, seja esse órgão víscera tubular ou parenquimatoso, isto é, sólido, através de um foramen, através de um buraco. Esse foramen, ele pode ser um foramen natural ou pode ser um foramen artificial. Então, o hiato diafragmático é um foramen, ali passa o esôfago, né, e passa através daquele hiato diafragmático. Então, esse hiato ele tem musculaturas, né, em torno desse hiato, em que ele não permite o refluxo,
né, de alimento depois que passam para o estômago. Aquela musculatura do hiato diafragmático, ele se fecha, né, bloqueia e não retorna. Quando você tem enfraquecimento, ou às vezes até o hiato pode estar normal, o enfraquecimento da musculatura, então você pode ter a passagem do estômago para a cavidade torácica, né? Então, isso aí, quando passa essa passagem do estômago, pode ser uma passagem parcial da região do fundo, ou lá mesmo do cárdia, passando para isso, para a cavidade torácica, você tem, então, a herniação, a passagem do estômago, daquele órgão. Volto a repetir, pode ser parcial ou total. As hérnias que são devidas, por exemplo, a um forame ou um buraco artificial, a gente tem, por exemplo, hérnias após cirurgias. Então, você às vezes faz uma cirurgia abdominal, o cirurgião faz lá, ele sutura, forma-se aquela cicatriz, né, da ferida operatória. Aquela cicatriz pode enfraquecer, por qualquer motivo, seja por distensão abdominal, ou seja até por aumento da pressão. Então, aquilo pode ficar enfraquecido, formar uma área de enfraquecimento e, às vezes, passar vísceras através daquela área suturada e enfraquecida. Okay? Podemos ter também hérnias umbilicais, em que você também não se fecha completamente aquele umbigo, aquele orifício umbilical, então você tem passagem, às vezes, de intestino através do umbigo. Nós vamos falar nas hérnias de hiato. Então, a hérnia de hiato é a passagem do estômago, ou parte do estômago, ou de outras vísceras, através do hiato diafragmático, que, na verdade, é um forame natural, é um orifício natural. Então, nós temos esses 4 tipos aqui. O tipo 1 é a chamada hérnia por esôfago curto. Nesse caso, o que vai acontecer? O esôfago é curto e traciona o estômago para a cavidade torácica, passando através do anel diafragmático. Esse é tipo 1. Não é frequente. Nós temos essas 2 e 3 são as mais frequentes, tipo 2 e 3. A tipo 2 é a chamada hérnia de hiato paraesofágica, também conhecida como hérnia de rolamento. Por que rolamento? Porque o aspecto dela é como se o estômago estivesse rolando e ficando ao lado do esôfago. Daí o nome de paraesofágica. Para é o lado. Então, o esôfago é em posição normal, tá lá, mas parte do fundo gástrico penetra no tórax, provocando uma dor anginosa. Aquelas anginas de peito que nós já comentamos aí quando falamos em patologia cardíaca. Pode ter aquela dor. O tipo 3 é chamada hérnia de hiato esôfago-gástrica ou de deslizamento. Nesse caso, a porção subdiafragmática do esôfago e parte do estômago vão penetrar no tórax. É a hérnia mais comum. Essa hérnia aqui também, do tipo 3, esôfago-gástrica ou de deslizamento, ela é chamada hérnia em boca de sino. Porque o aspecto dela, quando você faz uma radiografia, tem um aspecto em boca de sino. Como se fosse um sino com a boca embaixo. Ok? Essa hérnia aqui, ela dá também por tração no estômago e o parte do esôfago vai subindo através daquele anel diafragmático. E o tipo 4, né? Além do estômago, ocorre também a herniação de outros órgãos, como o baço, o intestino, etc. Então, essa aqui é a pior delas, rara, né? Mas pode acontecer. Existe também uma hérnia, chamada hérnia diafragmática, não é hérnia de hiato. Essa hérnia diafragmática, geralmente, ela ocorre no diafragma esquerdo. Então, no desenvolvimento embrionário, o diafragma vai fechando, aquela porção do diafragma central, ela vai ficando fibrosada, a sua parte mais externa que tem músculo. Às vezes, essa porção central,
ela não se forma completamente, não se fecha. Então, fica um buraco aberto no diafragma esquerdo. Quando acontece isso, às vezes o conteúdo abdominal, como o baço, o intestino, passa tudo para a cavidade torácica. É a chamada hérnia diafragmática, mas aí não é hérnia de hiato, é hérnia diafragmática, diferente. Ok? É por defeito no diafragma esquerdo. Existe lá um forame, que é chamado de forame de Bostalek. Esse forame é que dá essa hérnia diafragmática. Ele fica flácido, então todas as vistas abdominais passam para o tórax. Hérnia de hiato, é a patogenia dela. No tipo 1, existe um defeito congênito ou lesões que causam encurtamento do órgão. Aquela aqui, por encurtamento do esôfago. Tipo 2 e 3, ela se dá por enfraquecimento dos músculos em torno do hiato diafragmático, geralmente após 40 anos ou após doenças crônicas. Também está relacionada a fatores que aumentam a pressão intra-abdominal, como obesidade, tosse, vômitos, gravidez, cistioscoliose, etc. Capazes, esses fatores, de empurrar o conteúdo abdominal em direção ao tórax. No caso aí, estômago e também outras vistas. Mas geralmente ela se dá porque enfraquecimento dos músculos em torno do anel diafragmático. Aqui um exemplo de uma hérnia paraesofágica, também chamada de hérnia por rolamento. Então vocês têm aqui o diafragma, a sombrinha do diafragma aqui o estômago, e parte do estômago, então, ele passa para o tórax, e fica ao lado do esôfago. É chamado, então, hérnia de rolamento ou paraesofágica, por ficar ao lado do esôfago. Se dá também por enfraquecimento, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre as esofagites. Então, nós temos esofagite as agudas. A delas, a mais comum, às vezes dá muito paciente com AIDS, com imunodeficiência, é esofagite por Candida albicans. Essa esofagite é frequente, mais comum em mulheres, surgiu sobretudo em estado de imunodeficiência, doenças crônicas, neoplasias malignas e uso de imunossupressores e corticosteroides. Então, a Cândida, habitualmente, ela provoca esofagite nessas condições aqui. Manifesta-se por disfagia, dificuldade de deglutir, odinofagia, dor à deglutição e dor também com irradiação para as costas e também provoca hemorragias. Então, esses são os sintomas de uma esofagite por Cândida. Disfagia, dor com dificuldade de comer, odinofagia, dor ao comer e dor também com radiação para as costas. Bom, as lesões ocorrem mais nos terços médio e distal, terço médio e inferior do esôfago, e são representadas por placas ou pseudomembranas brancacentas, ou então pequenas ulcerações circundadas por uma área hiperemiada, pelo halo hiperêmico. Então, essa é a esofagite por Cândida. É relativamente frequente. A gente, volta e meia, a gente recebe biópsias em que o colega lá, endoscopista, ele desconfia, faz a biópsia, nós encontramos, então, a Cândida nessa esofagite. Então, aqui o aspecto da Cândida, você geralmente tem erosões rasas, mucosa completamente hiperemiada. Então, aqui o caso de esofagite por Cândida. Tem umas áreas mais branquiçadas, pseudomembranosas. Esofagite herpética, continuando no grupo das esofagites agudas. A esofagite herpética é causada pelo vírus herpes simples, transmitida por contato direto, ocorrendo principalmente em pacientes com neoplasias malignas, especialmente linfomas e leucemias, doenças crônicas
ou então em pacientes transplantados. A mesma situação, também os pacientes com certa imunodeficiência. Essas lesões, elas vão ocorrer como úlceras isoladas, chamada úlcera em aspecto de vulcão, ou aspecto de vulcão, ou então pequenas úlceras múltiplas, rasas, que pode se juntar, pode coalescer, dando uma área extensa de úlcera superficial, úlceras rasas. Microscopicamente, observam-se inclusões intranucleares e eosinóficas, são inclusões do tipo A de Calvert. Então, são inclusões que o patologista vê e faz o diagnóstico de esofagite herpética. Ou então, encontro de células multinucleadas. Algumas células multinucleadas, mas sempre diz que essas células têm um aspecto até em moeda. Aparece como as moedas se superpondo, mas sempre com inclusões virais intranucleares. Então, aqui você tem uma macroscopia de uma esofagite herpética, que é uma úlcera rasa, várias úlceras que se juntaram, se coalesceram e deram, então, uma ulceração superficial rasa. Dói muito, muito dolorosa. Independente até de alimentação, a esofagite herpética dói muito. Aliás, como de resto, o herpes, né, na fase aguda, dói muito. O herpes labial, o herpes genital, geralmente dói. E aqui o aspecto da úlcera no vulcão. Muda um pouco aquele aspecto superficial, faz uma úlcera crateriforme, como se fosse uma cratera de um vulcão, úlcera isolada. Úlcera também da esofagite herpética. A gente tem que entender o seguinte, que às vezes em qualquer processo de úlcera no tubo digestivo, normalmente, dependendo se ela é única, assim, às vezes até grande, a primeira impressão que você tem, às vezes, é de um câncer ulcerado. Mas você tem que ver que as bordas são envenenadas, são regulares, e o fundo dela, geralmente, é um fundo hemorrágico, aquele escuro ali de hemorragia. É chamada úlcera em vulcão. A microscopia da esofagite herpética, do herpes, se a gente observar esse epitélio escamoso, ele está com edema, as células estão um pouco separadas umas das outras, e você vê alguns núcleos arredondados, bonitinhos, mas outros núcleos se juntando aqui. Parece ter uma superposição de núcleos, células multinucleadas, como se fosse aspecto em moeda, mas sempre com a inclusão intranuclear. Aqui temos uma célula com 3 núcleos, outras células aqui com outra célula com 3 núcleos. Então, isso aí define o diagnóstico de esofagite herpética. Esofagite de refluxo é também chamada doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Essa esofagite de refluxo, ou doença do refluxo gastroesofágico, se quiser ser mais prolixo, né? É uma inflamação do esôfago causada pelo refluxo gastrointestinal. Então, reflui suco gástrico, pode refluir bile, pode refluir também suco entérico e suco pancreático. Mais a miúde, o refluxo é do suco gástrico. Por quê? O que reflui, às vezes, é conteúdo gástrico, que é o suco gástrico. Esse refluxo ele vai aumentar com a idade acima de 40 anos. Isso é normal, pode acontecer. Ele se manifesta por 4 sintomas principais: azia, regurgitação ácida do estômago para a boca, aquela sensação de acidez, de amargor da boca, disfagia e dor torácica. Então, são 4 sintomas principais: azia, regurgitação ácida para a boca, disfagia e dor torácica, podendo ser acompanhada também de alguns sintomas respiratórios, como asma, tosse ou respiração ruidosa. E também pode ser acompanhado de rouquidão, devido à inflamação das cordas vocais pelo aquele refluxo ácido do conteúdo gástrico para a boca. Então, esses são sintomas da esofagite de refluxo.
Qual é a patogenia dessa esofagite de refluxo? Ela se dá por relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Isso é a patogenia principal da esofagite de refluxo. Também pode se dar por uso de álcool e tabagismo, pode se dar por obesidade e também por aumento da pressão intraabdominal. Mas, principalmente, o problema aqui é a incompetência do esfíncter esofagiano inferior, relaxamento do esfíncter. Nós temos que considerar o seguinte: essa esofagite de refluxo ocorre em pessoas acima de 40 anos, ocorre acima de uma idade, mas também pode ocorrer em recém-nascidos até 1 ano de idade. Por quê? Até 1 ano de idade, o esfíncter esofagiano não está completamente desenvolvido, não está completamente competente. Então, pode haver incompetência desse esfíncter e haver o esofagite de refluxo em lactentes até 1 ano de idade. Quando chega a 1 ano de idade, o esfíncter se forma completamente, então desaparece aquela esofagite de refluxo. Bom, isso pode acontecer também em crianças recém-nascidas. Não esquecer disso. Acima de 40 é o mais comum, mas de maneira congênita pode acontecer também em recém-nascidos até 1 ano. Macroscopicamente, nós vemos essa esofagite como erosões, hiperemia, isto é, vermelhidão, e espessamento da mucosa, podendo levar à fibrose e à estenose do esôfago por inflamações repetidas. Volto a dizer que essa esofagite ocorre principalmente no terço distal do esôfago, no terço inferior. Então, vamos repetir aqui. Macroscopicamente, nós vemos erosões, hiperemia, vermelhidão, espessamento da mucosa, hiperplasia da mucosa e fibrose. Essa fibrose já é uma situação final, tardia, da esofagite de refluxo, levando à estenose. Microscopicamente, nós vemos hiperplasia do epitélio, daquele epitélio escamoso da mucosa, definido anatomopatologicamente na patologia como aumento da camada basal, espessamento da camada basal, com cerca de 15% a 20% da espessura do epitélio todo. E, além disso, nós também temos que ter infiltrado de eosinófilos no epitélio, infiltrado de neutrófilos e de linfócitos T na lâmina própria, lá no córeo, abaixo daquele epitélio. Então, microscopicamente, o patologista só pode dar o diagnóstico. Nós tivemos uma microscopia de esofagite de refluxo se você tiver um espessamento da membrana basal, 15% ou mais da espessura de todo o epitélio escamoso, o infiltrado de eosinófilos no próprio epitélio, infiltrado de neutrófilos de célula T na lâmina própria. Então, isso define para a patologia uma esofagite de refluxo. Por que eu insisto nisso? Pelo seguinte, porque nós podemos ter uma patologia chamada enterite eosinofílica, que é de fundo alérgico, geralmente alergia alimentar, e que nós temos também presença de eosinófilos dentro do epitélio. Então, se você tiver eosinófilo dentro do epitélio, mas não tiver espessamento do epitélio, não é esofagite de refluxo, e sim uma esofagite eosinofílica, que faz parte de todo o conjunto. Aí seria toda uma enterite, uma gastroenterite eosinofílica. Então, essa é a diferença. Aqui, uma imagem, uma representação, não é? Você tem o esfíncter fechado, né? Completamente competente. Quando o alimento passa, ele se fecha, que não permite esse refluxo para o esôfago. Se ele for incompetente por enfraquecimento, algum motivo que causa isso aqui, principalmente enfraquecimento desse esfíncter, o esfíncter não vai fechar e o conteúdo gástrico vai refluir no esôfago. Então, é o refluxo. Ok? DG é doença do refluxo gastroesofágico.
Essa também é a definição dessa doença, conhecida habitualmente por esofagite de refluxo. A microscopia, então, dessa esofagite, nós temos um epitélio muito espessado, principalmente com a camada basal, e uma grande quantidade de eosinófilos entre as células epiteliais. Isso, então, é uma das características dessa esofagite de refluxo. Bom, essa esofagite de refluxo, ela vai levar, se não for tratada, se não for curada, às vezes, dependendo se o esfíncter não ficar competente novamente, e não permitir o refluxo daquele controle gástrico, ela vai evoluir numa situação, além daquela estenose, pode acontecer isso aqui, uma patologia que é chamada de esôfago de Barrett, ou mucosa de Barrett no esôfago. O que é isso? Esse é o seguinte, é a presença de mucosa gástrica no terço inferior do esôfago, formando ilhotas ou linguetas longitudinais, ou também transversais de cor salmão, aquele vermelho salmão. Você pega o salmão, é aquela cor vermelha do salmão. Então, isso é a definição de esôfago de Barrett. Existem dois tipos de esôfago de Barrett pela endoscopia, que nós não vamos tocar aqui, porque a patologia é a mesma, que é o chamado esôfago de Barrett curto e esôfago de Barrett longo. Mas não interessa aqui para a gente. Só interessa o seguinte, a definição da endoscopia é essa. Mucosa gástrica no terço inferior do esôfago, formando ilhotas ou linguetas de cor salmão. É isso aí. Na microscopia, o que vai acontecer? Nós vamos ver mucosa gástrica. Essa mucosa gástrica vai sofrer uma metaplasia intestinal colônica, que ela pode estar completamente com metaplasia ou parcialmente com metaplasia. Quer dizer, você pode ter metaplasia total ou parcial, lá naquela mucosa gástrica que se transformou. Esse esôfago de Barrett é consequente, portanto, à esofagite de refluxo. É considerada lesão pré-neoplásica, devendo ser identificada naquela biópsia se vai ocorrer ou não displasia. Aí você vai ter que definir se é uma displasia de baixo grau ou de alto grau. Inicialmente, você tem uma mucosa de Barrett, às vezes até sem displasia, mas com o tempo vai haver displasia de baixo grau, que pode evoluir para a displasia de alto grau e, finalmente, o carcinoma, o adenocarcinoma. Nessa mucosa de Barrett, nesse esôfago de Barrett, por ele ser constituído de mucosa gástrica, vai ocorrer, ou pode ocorrer, melhor dizendo, presença de úlcera péptica, por secreção clorídrico-péptica, podendo haver úlcera péptica no esôfago. Então, um dos locais da úlcera péptica é também o esôfago. Normalmente ela ocorre no estômago, daqui a pouco nós vamos ver, ocorre no duodeno, pode ocorrer também no esôfago, ou também um outro tipo de divertículo intestinal, que depois vocês vão saber disso no intestino, que é chamado de divertículo de Meckel. Então, pode ocorrer também essa mucosa de Barrett nessas regiões. Então, esse esôfago de Barrett, você tem aqui a mucosa normal, branca, como nós já vimos naquela primeira imagem. E aqui vocês têm, então, essas ilhotas ou linguetas de cor salmão. Linguetas que podem ser longitudinais ou transversais. Então, quando tem essa coloração salmão, endoscopicamente identifica-se mucosa de Barrett. Mas ela tem que ser confirmada pela patologia, por biópsia. É importante também a gente considerar o seguinte: a patologia gastrointestinal, hoje ela está em relação estreita com uma especialidade de gastroenterologia. Então, os endoscopistas sempre, quando eles fazem uma endoscopia, seja digestiva alta,
esôfago, estômago, seja digestiva baixa, cólon. Então, normalmente, eles fazem biópsia para confirmar algumas patologias suspeitas na endoscopia. Então, a patologia hoje é muito útil para diagnóstico das patologias gastrointestinais. Então, aqui nós vemos uma mucosa de Barth, o esôfago de Barth, olha aqui, o epitélio esofágico. Aqui, já as glândulas transformadas, né? E aqui, a parte intestinalização. Essas células aqui, ó, são células que têm um muco intestinal, são células do intestino grosso. Então, mucosa de Barth, mucosa gástrica, com metaplasia intestinal. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vou imaginar uma coisa aqui, um exercíciozinho. Se você tem refluxo gastroesofágico, se você tem suco ácido, o ácido clorídrico, e uma secreção péptica também, uma secreção clorídrico-péptica, tem pepsina. Então, você vai irritar aquela mucosa constantemente. Pode dar uma esofagite de refluxo, pode ter espessamento do epitélio, ele defende, ele se espessa, ele hiperplasia, isso é a defesa do epitélio. Vai ter inflamação aqui no córeo, abaixo, e vai aparecer os eosinofilos aqui. Mas se a coisa persistir por muito tempo, o que vai acontecer? Esse epitélio pode ser lesado de maneira definitiva. Então, quando você lesa um epitélio desse aqui, às vezes você tem úlceras, numa esofagite de refluxo, o que vai acontecer? Essas células da camada basal, elas teriam que fazer novas células escamosas, mas às vezes nós temos aqui as chamadas células totipotenciais. Essas células podem se diferenciar em células escamosas, desculpem, ou células da mucosa gástrica. Por quê? Porque se aqui tem suco gástrico, nada mais certo do que a mucosa gástrica vai ter um pH ácido, então vai tentar adaptar aqui. Então, na verdade, o esôfago de Barth é uma adaptação, né, àquele meio externo que é o meio da secreção clorídrico-péptica. Então, a mucosa esofágica é substituída por essa mucosa gástrica aqui. Ok? Então, isso aqui ocorre na mucosa de Barth. Vamos ver agora as neoplasias malignas do esôfago. Que as neoplasias benignas são muito raras. O papiloma escamoso, mas é muito raro, não é frequente, então não tem muito significado clínico. Mas neoplasias malignas têm. Então, nós temos duas grandes neoplasias malignas do esôfago. A primeira delas é o carcinoma das células escamosas, é mais comum. Então, como o epitélio é epitélio escamoso, ele vai derivar do carcinoma de células escamosas. Ele é mais comum, ocorre com maior frequência nos terços médio e distal do esôfago, predomina no sexo masculino após 55 anos de idade. Muito relacionado com tabagismo. Ok? Tumor inicial, elevação circunscrita da mucosa, irregular, áspera, às vezes ulcerada na porção central. Por isso que eu falei que aquela úlcera em pulcão, às vezes, pode simular o carcinoma e células escamosas numa situação inicial. Quando o tumor fica avançado, ele se torna ulcerado, pode ocorrer em torno do anel do esôfago granular e pode haver estenose, podendo também formar lesões vegetantes. Então, o tumor inicial é uma elevação circunscrita. O tumor avançado tem essas formas aqui. O fato é o seguinte, esse tumor, quando é diagnosticado por endoscopia ou pela patologia, ele geralmente já está na fase avançada. Por quê? Se vocês observarem aqui, homem, após 55 anos, alguém já viu o homem procurar médico para fazer preventivo igual a mulher procura? Não procura. Então, o homem tem esse problema, ele não procura, ele esconde. Normalmente, existe uma cronologia, existe uma situação toda especial. O camarada começa primeiro com dor, tem a odinofagia,
tem uma disfagia, aí ele começa a passar de alimento sólido para alimento pastoso, o alimento vai se adaptando, depois de pastoso para líquido, e depois ele não passa mais nada. Quando você vai ver, ele já está com um carcinoma de esôfago avançado. Ok? Então, é uma situação difícil, é um tumor muito ruim, porque é uma cirurgia violenta que se faz, às vezes nem faz cirurgia. A única vantagem é que o carcinoma das células escamosas, ele é radiosensível. Então, a radioterapia pode reduzir ou até curar esse tumor. Está bem que ele é o mais comum. Então, falei a vocês, ocorre no terço médio e distal. Quando ele ocorre no terço médio, as metástases se dão para os linfonodos traqueobrônquicos. Quando ele ocorre no terço inferior, as metástases vão para as cadeias gástricas e celíacas. Então, quando você opera um paciente, se for no terço médio, você tem que procurar ver a cadeia de linfonodos traqueobrônquicos nesse de metástase. Quando for no terço inferior, cadeia gástrica e celíaca. Ok? Deixa eu só ver aqui. Agora, o segundo tipo mais comum é o adenocarcinoma. Isso origina no epitélio de Barrett, portanto, ocorre sempre no terço inferior do esôfago, quase sempre. Tem um aspecto multicêntrico, como o próprio esôfago de Barrett, que pode ser, tem vários focos também de transformação na mucosa de Barrett, pode ser multicêntrico, vários locais, formando nódulos múltiplos. Assemelha-se microscopicamente ao adenocarcinoma gástrico. Claro, o esôfago de Barrett é uma mucosa de Barrett, lá na mucosa gástrica no esôfago. Então, ele vai ter um padrão gástrico, com glândulas mostrando o aspecto intestinal. Por quê? Por causa da metaplasia intestinal que ocorre na mucosa de Barrett. As metástases, por ser um terço inferior, vão sempre dar para as cadeias do tronco celíaco e gástricas também. Ok? Não dá no esôfago médio, não vai. E o prognóstico do adenocarcinoma é ruim, porque ele responde mal, às vezes, à quimioterapia, não responde à radioterapia. E é uma cirurgia violenta quando se faz. Então, aqui nós já temos um carcinoma, uma lesão cerrada grande, envolvendo toda a circunferência estenosante. Ok? Aqui, a microscopia do carcinoma das células escamosas é como se fosse o epitélio escamoso, a célula se superpõe, formando queratina, às vezes, formando escamas. Aqui o adenocarcinoma, aqui o epitélio escamoso do esôfago, na parte de cima. Esse tumor já se transformou e penetrou abaixo, né, daquele epitélio esofágico. Então, esse aqui é o padrão do adenocarcinoma. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação ao esôfago? Está todo mundo tranquilo? Então, vamos continuar. Voltando aqui àquela imagem, primeira imagem, seria a situação normal, já comentei com vocês, sobre a região do antro, que é a partir da incisura angular, você faz uma linha oblíqua, você tem então um antro. Aqui você tem o esfíncter pilórico, aqui, né? E aqui em cima nós temos o limite entre esôfago, claro, branco, e estômago. O estômago tem, na pequena curvatura, né? As pregas gástricas, elas são longitudinais. Na porção anterior, na parede anterior e posterior, elas não têm uma disposição muito certa, né? Então, elas são bastante boas, mas aqui são longitudinais. Aqui uma imagem do piloro, da região do antro, piloro, aqui o piloro, esfíncter pilórico. Aqui só para a gente entender as mucosas do estômago. A mucosa do fundo, que é a mesma do corpo, é a mesma mucosa, ela tem essa distribuição. Nós temos as focetas, ou também chamadas de fovéolas gástricas, né, que são glândulas que secretam muco na porção superior, na porção luminal da mucosa.
E nós temos aqui, na porção mais profunda, as chamadas glândulas gástricas, propriamente dito. São também chamadas de glândulas oxínticas, que você tem célula principal e célula parietal aqui, revestindo essa glândula. E aqui tem a musculares mucosa que divide a mucosa da submucosa que fica abaixo. Então, tanto o fundo quanto o corpo tem esse aspecto microscópico. Já o antro muda. O antro não tem aquelas glândulas oxínticas, né, com células parietais e células principais. Você tem as pocetas, ou fovéola, na porção superior, e na porção inferior você tem glândulas mucosas, que secretam um muco básico rico em bicarbonato. Então, o muco gástrico, na região do antro, ele é muco básico. Lá em cima, ele também é mais, mas ele é um pouco mais ácido. Por quê? Por causa da secreção clorídrico-péptica. Então, esse muco básico no antro protege a mucosa da ação da secreção clorídrico-péptica do suco gástrico. Ok? Então, essa é a histologia. Tem mais uma célula aqui que não aparece. Aqui nós temos umas células neuroendócrinas no fundo dessas glândulas, que são as chamadas células argenta-fim. Nós não vemos essa célula na coloração normal. E temos também a célula G. Célula G, células essas que secretam gastrina através de estímulo vagal. Ela secreta gastrina e a gastrina vai estimular a secreção clorídrico-péptica. É assim que funciona. Quando o estômago está vazio, está com bate aqui o alimento mesmo, você está começando a deglutir, o mecanismo reflexo, essa célula G começa a secretar gastrina e a gastrina vai estimular a secreção clorídrico-péptica lá em cima. Bom, então nós temos que começar pelas gastrites, as inflamações do estômago. Então nós temos essa aí, a chamada gastrite aguda. A gastrite aguda é uma fase inicial que pode evoluir para a úlcera péptica aguda, essa segunda aí. Então essa gastrite aguda geralmente ela se dá também por estímulo vagal. E você vai ter uma hiperemia, uma vermelhidão muito grande da mucosa gástrica. Ela pode evoluir, então, ficar só na vermelhidão, o edema avermelhado. Pode formar pequenas hemorragias, que nós chamamos de enantemas superficiais, enantema, hemorragia do tubo digestivo. Ou ela pode evoluir para a chamada úlcera péptica aguda, que são úlceras rasas, não são profundas, que não tem lugar certo no estômago. Pode ocorrer no corpo, no fundo, no âmago. Habitualmente, ela ocorre mais no corpo, no fundo. Essas úlceras agudas, chamadas úlceras pépticas agudas, que derivam da gastrite aguda, elas têm algumas úlceras, elas são têm alguns nomes, alguns epônimos. Por exemplo, temos as úlceras de estresse, que ocorrem em pacientes com choque, sepsis ou traumatismo grave. São chamadas úlceras agudas de estresse, muito sangrantes, sangram muito. Né? Temos as úlceras de Koenig, que é semelhante, chamada úlcera de Koenig, que ocorre em pacientes grandes queimados, com queimadura grave. Úlcera de Cushing é quando você tem lesão intracraniana, traumatismo cranianas ou até mesmo tumores intracranianos que podem desenvolver essas úlceras gástricas. Então, isso aqui, toda vez que você lidar com um paciente com choque, sepsis, traumatismo grave, queimadura grave, lesões intracranianas, por traumas, por tumores, etc., sempre pensar que você pode ter úlceras gástricas. Sempre tem que ter um monitoramento do estômago, porque essas úlceras são superficiais e sangram. Se você tirar a causa, a tendência é melhorar. E também temos as úlceras pépticas agudas, causadas pelo uso de anti-inflamatório não esteroide. Muita gente toma anti-inflamatório e ela toma água. Acha que
Não vai acontecer nada. O eicosino é um anti-inflamatório. Pode causar também úlceras agudas no estômago. Tá? Então, tem que prestar bem atenção nisso. Essas úlceras, elas são superficiais, lesam o epitélio glandular. O fundo dela tem uma coloração marrom ou negra, dado pela reação do sangue com ácido. Então, na verdade, ela tem essa reação mais pelo sangue, pelo sangramento. Esse fundo. Podem ser múltiplas ou únicas. Habitualmente são múltiplas. Ausência de cicatrização, quando elas se curam, a mucosa é completamente reconstituída, regenerada, não há cicatriz. E nós temos espessamento dos vasos, pode ser que nós temos espessamento do vaso. Então, a cura dela se faz por repitelização completa daquelas glândulas. Então, se você tirar a causa, a tendência é voltar ao normal, para repitelizar completamente aquelas úlceras. Aqui, uma gastrite aguda, uma hiperemia muito grande, aqui ainda não tem o sangramento nem formação de úlceras. É a fase inicial. Mas pode evoluir para as úlceras. Então, as úlceras são múltiplas, rasas, não tem lugar no estômago para ocorrer, e sempre com esse padrão. O fundo dela, geralmente, é marrom ou negro, dado pela reação do sangue com ácido clorídrico. Essas úlceras, o paciente sangra e choca pelo sangramento. Isso é muito... Os pacientes de UTI costuma acontecer isso. Eu já vi paciente UTI ter úlcera aguda e sangrar e é óbito por causa disso. Úlcera aguda, única, né? Aqui, o fundo dela aqui já não é um fundo negro, é um fundo mais claro, mas não sangrou ainda. Se sangrar, vai dar aquele fundo negro. E aqui é a gastrite aguda, que é mais avermelhada, com pontozinhos hemorrágicos. Esses pontos hemorrágicos aqui que vocês estão vendo, avermelhados, são chamados de enantemas. Então, vamos entender aqui. Exantema são hemorragias pontiformes na pele. Então, são chamadas, vamos supor, doenças exantemáticas, né? Tem várias. Então, são pequenas hemorragias petequiais na pele. Enantemas, hemorragias petequiais no tubo digestivo. Pode ser no estômago, pode ser no intestino. Normalmente, essas úlceras agudas, ela começa quase sempre por uma isquemia local, reflexo, né, estímulo vagal, isquemia. Existe uma necrose, uma reação inflamatória, para depois formar a úlcera. Ok? Primeiro uma gastrite aguda, para depois formar a úlcera. Normalmente, você tem aqui uma biópsia. Habitualmente, você não faz biópsia disso, né? Porque ela se cura espontaneamente desde que cesse aquele agente. Mas se você biopsiar, o quadro é esse aqui, olha. Necrose das glândulas, reação inflamatória e hemorragia. Esse é o aspecto microscópico de uma úlcera aguda. Agora vamos falar das gastrites crônicas. As gastrites crônicas são diferentes da gastrite aguda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Geralmente as gastrites crônicas têm padrões bem definidos. Então, nós temos essas aqui. A primeira delas, que a gente costuma mais definir, é quanto à etiologia. Então, uma gastrite crônica, ela pode se dar, o mais comum de todas elas é essa gastrite aqui. Por esse agente, Helicobacter pylori, é uma bactéria que ocorre principalmente no antro gástrico. Antes de ter esse nome Helicobacter pylori, ela era chamada de Campylobacter pylori, porque pensava-se, por ela ocorrer muito no antro gástrico, achava-se que era um comensal no antro gástrico, que ela estaria em simbiose com o estômago. Mas depois começaram a ver o seguinte, que ela é patogênica para a mucosa gástrica. Então, aí mudaram o nome para Helicobacter pylori. Por que Helicobacter? Porque ela tem uma forma helicoidal.
Ela tem uma forma helicoidal, daí o nome de Helicobacter, bactéria helicoidal na região pilórica. Ela pode mais no antro piloro. Então, ela pode dar, se ela corre no piloro, ela dá mais frequentemente uma gastrite antral. Então, essa gastrite por essa bactéria, por ela correr mais no piloro, dá mais na região do antro, uma gastrite antral. Às vezes, essa bactéria é muito patogênica, ela não fica só no antro, ela sobe lá para o corpo. Quando ela sobe para o corpo, envolve o antro e o corpo. Quando acontece isso, se chama de pangastrite. Então, quando você vem falar em pangastrite pelo Helicobacter pylori, é com o paciente que está com uma gastrite tanto no antro quanto no corpo. Mas a antral é a mais frequente. Essa bactéria concentra-se no núcleo superficial das covelas, aquelas focetas. Né? Vai provocar infiltrado leucocitado no córneo e epitélio, formando microabscessos. Isso já é uma fase de grande atividade dessa bactéria. E o que ocorre? Vai aumentar o número de plasmócitos no córneo. Então, aquele tecido linfóide associado à mucosa, MALT, que normalmente é feito por linfócitos B, você tem poucos linfócitos B no córneo. Quando você tem um estímulo inflamatório pelo Helicobacter pylori, aqueles linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos, então você vai ter uma inflamação constituída por linfócitos e plasmócitos, muitos plasmócitos. Então você diagnostica uma gastrite crônica lá do outro. Às vezes, a bactéria é muito patogênica, a cepa dela é muito patogênica, que ela vai estimular tanto a reação inflamatória do estômago, que vai levar à presença de agregados linfóides por centros germinativos exuberantes. Você sabe que os agregados linfóides, os folículos linfóides, são sempre de células B. Células B. E também, essa bactéria pode levar à metaplasia intestinal colônica, mas isso é tardiamente. Normalmente, ela não tem a metaplasia intestinal. É importante também considerar o seguinte: às vezes, quando a cepa é muito patogênica, muito violenta, pode dar muito agregado linfóide, muito plasmócito linfócito, pode existir um linfoma associado ao Helicobacter pylori. Então, lá no estômago pode aparecer um linfoma, é um tumor maligno de linfócitos associado ao Helicobacter pylori. E muito interessante, quando você faz o diagnóstico desse tumor maligno no estômago e você tiver o Helicobacter associado, você tratando o Helicobacter é um dos casos de cura, regressão completa do linfoma, do câncer. Aqui uma imagem, nós vemos aqui essa bactéria dentro da glândula. Aqui uma coloração pelo método Gibson. E essa bactéria, ela tem uma patogenicidade para as células que revestem aquela glândula e provocando sempre uma reação inflamatória aqui de linfócitos e plasmócitos. Nós temos o segundo tipo de gastrite crônica, que é chamada gastrite autoimune. Essa gastrite autoimune, ela se dá por produção de anticorpos contra as células parietais e contra o fator intrínseco. Então, a gastrite autoimune, ela só ocorre aonde? No corpo e no fundo gástrico, não ocorre no âmago, porque o âmago não tem célula parietal. E o âmago também não produz fator intrínseco. Ok? Então, você tem redução dos níveis séricos de pepsinogênio 1, está lesando a célula parietal e o fator intrínseco não tem então pepsinogênio. Você vai ter hiperplasia das células endócrinas antrais, principalmente aquelas células G, que produzem gastrina. Você vai ter deficiência de vitamina B12, que o fator intrínseco é que ele é responsável pela absorção de vitamina B12 no intestino. Você vai ter acloridria. Você vai ter uma atrofia difusa da mucosa intestinal. E você vai ter, além disso,
infiltrado linfoplasmocitário e macrofágico, e além também da própria metaplasia intestinal. Então, essa gastrite autoimune, ela é dada, é uma doença autoimune, doença de imunidade. São anticorpos contra as células parietais ou contra o fator intrínseco, levando a essas consequências aqui. Quase sempre nós temos uma atrofia da mucosa. Temos uma reação inflamatória? Temos, e temos atrofia da mucosa. Ok? Professor, Então, essa gastrite... Oi, pode professor, falar. você pode repetir aonde ocorre a gastrite autoimune? Eu não consegui ouvir. A gastrite autoimune ocorre no corpo e no fundo. Por que ocorre no corpo e no fundo? Porque lá nós temos aquelas células parietais. Lembra que eu falei com vocês? As glândulas do corpo e do fundo são diferentes da do antro. Corpo e fundo nós temos célula principal e célula parietal. Lembra-se disso? Sim. Então, como você tem anticorpo contra a célula parietal, vai destruir a célula parietal, ou então, não só contra a célula parietal, mas até contra o fator intrínseco. Você tem anticorpos contra isso aí. Aí você vai destruir a célula e provoca uma atrofia e uma gastrite. Então, você ocorre só no corpo e no fundo, não no antro. O antro é do Helicobacter pylori. Deu para entender? Entendi sim, obrigada. Ok, de nada. Bom, agora vamos falar sobre a úlcera péptica crônica, não mais aquela fase aguda, a úlcera péptica crônica mesmo. Essa úlcera péptica crônica é uma doença crônica ulcerada do estômago e do duodeno, principalmente. Mas, como falei a vocês, ela pode ocorrer na mucosa de Barrett, lá em cima, porque tem mucosa gástrica também, e pode ocorrer também em outro lugar, que é no divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel é um divertículo que vai ocorrer no intestino delgado, a cerca de 30 centímetros antes da válvula iliocecal. Então, 30 centímetros antes, você pode ter o divertículo de Meckel. Que divertículo de Meckel é esse? Esse é um divertículo congênito, que ele deriva da presença de continuidade daquele conduto ónfalo-mesentérico, do umbigo até o mesentérico. O conduto ónfalo-mesentérico, ele se fecha depois que o feto nasce. Não tem uma necessidade de você ter... o umbigo não tem mais nenhuma atividade, então o conduto fecha. Mas no terço final desse conduto, quando vai se implantar no intestino, no mesentérico, então você pode ter presença de um divertículo. E nesse divertículo, então, você pode ter mucosa gástrica ectópica. Isso é uma chave. E se você tem mucosa gástrica, você pode também ter úlcera péptica. Até a gastrite, mas aí é muito mais difícil. Então, está aí, olha. Antro, primeira porção do duodeno, terço inferior do estômago, do esôfago, ou o divertículo de Meckel. Né? É mais comum no antro. Se essa úlcera for localizada na região pré-pilórica, próximo ao piloro, ela tem a mesma etiologia, etipatogenia da úlcera que ocorre na primeira porção do duodeno. Quando acontece isso, é um estímulo vagal excessivo. Então, você tem estímulo vagal, muito estímulo vagal, secreção excessiva de suco gástrico e lesões ulcerosas nessa região. Então, vou repetir. A úlcera péptica gástrica ocorre no antro pilórico. Se ela tem uma localização mais próxima do piloro pré-pilórica, ela tem a mesma etipatogenia da úlcera que ocorre no duodeno, que é estímulo vagal. Ok? Se ela ocorrer mais alto no antro, numa localização mais alta, próximo ali à incisura angular, então, possivelmente, ela não é de estímulo vagal, era associada ao Helicobacter pylori. Então, são duas situações de úlcera gástrica, úlcera péptica no estômago. Se for pré-pilórica, você pensa em estímulo vagal. Se for mais alto, você pensa em Helicobacter pylori, que também leva à formação de úlcera. Ok? Bom, elas são solitárias, mais de 80% dos casos. Elas são divididas em dois padrões.
Se for superficial, como aquelas úlceras pépticas, né, por estresse, nós vimos antes, quando elas são menores que 0,3 centímetros, você diz que ela é superficial. Quando elas são maiores que 0,6 centímetros, elas já são úlceras profundas. Que a úlcera é o seguinte: você tem uma lesão da mucosa, você tem erosão da mucosa, tem inflamação, começa então a haver ação do suco gástrico, da pepsina, secreção clorídrico-péptica, por isso é que é chamado de úlcera péptica. Então começa a fazer uma úlcera superficial, escavando ali só uma erosão, quase uma erosão, menor que 3 centímetros. Se o processo continua, seja por Helicobacter pylori, seja por estresse, elas vão escavando a mucosa. Aquele suco ácido, né? O suco gástrico, secreção clorídrico-péptica, vai escavando e vai sendo profunda. Então, vai até quase na parede. Aí pode perfurar. Então, ela tem alguns aspectos. Por exemplo, ela pode ter a borda dela, pode ser uma borda ensacabocada, como se tivesse um arrancamento. Ela pode ser redonda, como pode ser oval também. Ok? As bordas são nítidas, ou ensacabocado. Pode ter, ou tem o fundo branco nacarado, liso e limpo, diferentemente daquelas úlceras agudas, que são mais hemorrágicas e mais negras. Aqui, por ser crônica, ela vai aos poucos digerindo a mucosa gástrica, formando esse fundo branco nacarado. Esse fundo branco nacarado, ele se dá pela presença de necrose fibrinoide na superfície da úlcera. Então, no fundo da úlcera você tem algumas camadas. Primeira camada, que tem contato com a luz gástrica, necrose fibrinoide. Abaixo, você tem uma camada de infiltrado inflamatório. Depois, você tem outra camada de tecido de granulação. E a camada mais profunda é a fibrose. Então, essas são as camadas de uma úlcera péptica. Um outro detalhe. Quando se faz uma biópsia, tem que se fazer biópsia da borda da úlcera, né, para ver como é que está a mucosa ali, se a mucosa está só inflamada, já tem uma transformação, e também biópsia do fundo da úlcera. Por quê? Se tiver necrose fibrinoide no fundo da úlcera, naquela biópsia, significa que aquela úlcera está em atividade, ela está em evolução. Então, às vezes, você faz um diagnóstico inicial de úlcera péptica com presença de necrose fibrinoide, granulação e fibrose. Aí, muito bem. Aí, manda o resultado para o médico. O médico fala, necrose fibrinoide tem atividade. Então, ele vai tratar aquela úlcera. Ou reduzindo o estresse, o estímulo vagal, ou tratando Helicobacter pylori, o que for. Aí, depois, ele vai fazer uma outra biópsia para ver como é que está aquela úlcera, para ver se o tratamento está adequado. Se tiver ainda necrose fibrinoide, ela continua em atividade. Se desaparecer a necrose fibrinoide, essa úlcera está em fase de cura. Ela está em fase de resolução. Então, tem esse detalhe também. Então, necrose fibrinoide significa atividade da úlcera péptica. Ela está em atividade, está em evolução. Tá bom? Normalmente, então, a borda também tem que ser biopsiada e a mucosa da borda, geralmente, ela está inflamada, pode estar ou não atrófica. Tá bom? E ter também metaplasia intestinal. As características clínicas dessa úlcera péptica e as suas complicações. Vamos lá. Primeiro, dor em queimação ou epigástrica, 1 a 3 horas após a refeição. Então, o indivíduo come, aí depois de 1 a 3 horas, começa com dor em queimação ou epigástrica, uma dor de fome, que ela está com fome de novo, sentindo uma dor, está parecendo que é fome, está queimando aqui no estômago. Então, esse é o padrão da úlcera. Por quê?
estimula o suco gástrico, ele vai irritar mais ainda a mucosa, então vai ter essa dor em queimação, 1 a 3 horas depois da refeição. Ele pode ter náuseas, vômitos e evitações, arrotos. Vai ter anemia ferropriva, pode ter também por conta de quê? Daquela hemorragia. Às vezes a hemorragia microscópica, você nem percebe direito, e vai sangrando, e o indivíduo vai entrando em anemia ferropriva. Pode haver hemorragias pequenas, que você não detecta, mas ele também pode romper um vaso grosso da parede gástrica à medida que ela vai penetrando na parede. E pode dar hemorragia profusa, o indivíduo levando até o indivíduo ao choque. E a complicação, talvez, essas duas são as piores, a hemorragia profusa e a perfuração da parede gástrica. Quando perfura, ela pode perfurar para a cavidade peritoneal, né, e dando, então, uma peritonite grave, que é chamada peritonite química, que vai cair o suco gástrico na cavidade abdominal. Pode haver digestão de gordura, necrose gordurosa, etc. E essa perfuração também pode, eventualmente, ir para as vísceras próximas. Por exemplo, se você tiver essa úlcera, seja uma parede do estômago que esteja em contato com o pâncreas, naquela região do antro, ela pode perfurar e também perfurar o pâncreas, fazer uma úlcera até o pâncreas. Quando acontece isso, dá-se o nome de úlcera terebrante. Terebrante, T-E-R-E-B-A-R-N-T-E, terebrante, quando perfura para uma outra víscera contígua. O pior delas é o pâncreas, que vai dar, então, uma pancreatite também, que é uma complicação grave de uma úlcera perfurada. Aqui nós vemos uma úlcera péptica, a mucosa gástrica inflamada. Você tem aqui grandes folículos linfóides, acúmulo de folículos dentro da mucosa, no coro da mucosa. Aqui você tem a muscular, né? Muscular de mucosa, que fica espessada às vezes. Aqui você tem a tônica muscular. E é interessante que na úlcera péptica você tem uma lesão abrupta da mucosa. A mucosa vem, de repente começa a ficar demasiada, começa a ficar enrosada e de repente ela para, tem um stop e começa a úlcera. Aí você tem um lado e o outro da úlcera. Né? Aqui ela vai escavando, aqui o fundo dela, essa porção superficial necrose epidenoide, abaixo inflamação, granulação e fibrose. Este é aquele exemplo clássico da reparação desse nódulo, nós já vimos no período anterior. Sempre você vai ter granulação e fibrose. Então, isso aqui é uma cicatriz. Quando ela cura forma uma cicatriz. Então, a úlcera péptica crônica, diferentemente da úlcera péptica superficial, ela provoca uma cicatriz. A úlcera péptica aguda, que é superficial, não provoca cicatriz. Vocês se lembram disso. Ela repiteliza completamente aquele epitélio. Aqui também pode repitelizar. Não tem problema. Você melhorou, curou a úlcera, vai repitelizando a partir das bordas. Porém, já tem a fibrose embaixo. Então, a fibrose, a cura se dá por repitelização e cicatrização. Aqui o detalhe da borda da úlcera, a mucosa normal, então ela abruptamente ela sofre, né, forma-se a úlcera. Aqui você tem uma necrose epidenoide, uma inflamação, granulação aqui, muitos vasos neoformados, e aqui embaixo a cicatriz. Então é a cura por cicatrização. Ou fibrose, né? Aqui o detalhe que vocês veem, a mucosa vem, isso aqui é uma fovéola, de repente ela para, aí começa a úlcera aqui, vai embora. Esse é o detalhe. Aqui você tem então granulação, muitos vasos, muitos capilares, reação inflamatória e aqui embaixo a fibrose. Aqui ela vai escavando. Aqui estaria a serosa gástrica, aquela gordura perigástrica. Então,
Então, ela vai escavando. Aqui estaria a úlcera do lado direito aqui. Ela vai escavando, vai escavando, vai escavando. De repente, ela pega um vaso varicose, pode romper a parede do vaso e provocar hemorragia violentíssima. Que às vezes o paciente, né, vai até o choque. Tá bom? Então, isso aí é a úlcera pélvica. Alguma dúvida quanto à úlcera pélvica? Está tranquilo? Então, tá bom. Agora vamos falar de outra patologia gástrica, que de resto ocorre também ao longo do tubo digestivo, não só no estômago, mas também no intestino, são os chamados pólipos. O que é pólipo? Como é que a gente define pólipo? Pólipo é um crescimento exofítico da mucosa gástrica ou intestinal. Uma elevação da mucosa gástrica intestinal. Esses pólipos, eles podem ter uma elevação que você nem percebe direito, apenas no aumento da mucosa, com a base bem larga, são chamados pólipos sésseis. Vou aqui soletrar para vocês. S-E-S-S, 2S, E-I-S. Pólipos sésseis são pólipos que apenas elevam a mucosa gástrica. O pólipo também ele pode ser semipediculado, ele tem uma elevação maior. Vocês vão ver isso melhor na parte de patologia intestinal. Isso é a forma do pólipo, né? Pode ter uma elevação maior do que aquele pólipo sésseo, mas não forma um pedículo, são semipediculados, ok? E tem os pólipos pediculados, que a mucosa cresce, fica praticamente na luz do estômago e forma uma base, um pedículo, que vai se inserir na mucosa. Então, esses são os três aspectos macroscópicos dos pólipos. Agora, nós não sabemos se aquele pólipo que você está vendo ali, se ele é um pólipo benigno ou um pólipo maligno. Se é um pólipo tumoral ou se é um pólipo não tumoral. O pólipo define apenas pelo crescimento da mucosa. Aí você está vendo o pólipo. Então, você vai examinar o pólipo. Aí tem que retirar o pólipo, você vai examinar. Aí você vai dizer quais são os tipos de pólipo. Então, vamos lá. Primeiro, são os pólipos hiperplásicos ou inflamatórios. Esses pólipos podem ser múltiplos, geralmente são múltiplos, menores que 1 centímetro, com superfície lisa. Nos maiores que 1,5 centímetros, há risco de haver displasia. É uma lesão, portanto, pré-cancerosa, os pólipos maiores. Como é que nós vemos microscopicamente? Fovelas irregulares, dilatação cística daquelas fovelas, o córeo vai ficar edemaciado, com inflamação aguda ou crônica, podendo haver erosão superficial daquele pólipo. Então, esses aí são os pólipos inflamatórios, também chamados de pólipos hiperplásicos, dado pela hiperplasia dessas fovelas aqui. Podemos ter também os chamados pólipos de glândulas fúngicas. O nome está dizendo. Glândulas fúngicas ocorrem só no fundo gástrico. Eles são derivados daquelas glândulas oxínticas. Como é que ele acontece? Ele acontece, eles aumentam, esses pólipos são pólipos pequenos também, mas só no fundo que ocorre no corpo, após o uso de inibidores da bomba de prótons, que é para evitar hipersecreção de gastrina. Vocês se lembram lá que é que secreta a gastrina, estimula? É a célula G. E a gastrina vai estimular o quê? Vai estimular a secreção clorídrico péptica, lá pelas glândulas fúngicas. Aí você toma lá o inibidor da bomba de prótons, para evitar a hipersecreção, a ação da gastrina. Quer dizer, você vai evitar de ter muito ácido clorídrico. Então, você, quando inibe, o que acontece? Aquelas células que revestem, né, as glândulas oxínticas, células parietais, elas vão ficar alteradas. Então, você vai ter dilatação da luz e vai formar, então, esses pólipos. Então, esses pólipos estão diretamente relacionados
ao uso de inibidor da bomba de prótons. Eles podem ser assintomáticos ou então ocorrer com náuseas, vômitos ou dor epigástrica. Ocorrem no corpo e fundo, claro, são múltiplos, são fúngicas, dilatação cística das glândulas oxínticas, daquelas glândulas revestidas por células parietais planas e por células principais, exatamente as células que são estimuladas pela gastrina. Então, aqui, uma endoscopia com vários pólipos lá no corpo e fundo gástrico. Então, pólipos de glândulas fúngicas pelo uso de inibidor da bomba de prótons. Aqui um pólipo de glândula fúngica, uma elevação da mucosa, forma-se uma elevação, e aqui a dilatação das glândulas. E nós podemos ter também no estômago os pólipos neoplásicos, que são os adenomas. Os adenomas são raros no estômago, mas quando acontece, ele é mais comum no âmago. Os adenomas são mais comuns no intestino grosso. No estômago, eles não são tão comuns. Então, eles são constituídos por epitélio colunar do tipo intestinal. Todos os adenomas, os pólipos que são os adenomas, exibem displasia, todos eles, que pode ser de baixo grau ou de alto grau. Ok? Eu trouxe aqui um adenoma com displasia de baixo grau, só para exemplificar. Isso aqui, na verdade, é uma mucosa de intestino grosso, mas o padrão histológico é o mesmo que ocorre aqui no estômago. Então, esse padrão aqui. Se for de alto grau, a tendência é fazer um câncer. Isso aqui já é um pólipo, uma microscopia com displasia de alto grau naquele pólipo. E, finalmente, vamos falar das neoplasias malignas no estômago. O mais comum, a mais comum, é o adenocarcinoma gástrico. Esse adenocarcinoma você vai definir macroscopicamente pela profundidade da invasão, que ele pode ser um tumor precoce ou um tumor avançado. O precoce é limitado à mucosa e à submucosa, independente se deu ou não metástase. A gente tem que lembrar o seguinte: a submucosa, quando invade a submucosa, ali também tem vaso linfático na submucosa. Então, ele pode penetrar no linfático. Mas ele é precoce ainda. Mas já pode ter dado uma metástase. Não dá para saber. O avançado, neoplasia que se estende através da submucosa e invadindo a parede. Então, invade a muscular ou então a muscular e serosa. Define-se como carcinoma in situ o carcinoma intraepitelial, aquele que envolve somente as glândulas. Então, in situ é uma forma de carcinoma precoce. É uma forma de carcinoma precoce, mas só envolve a mucosa, as glândulas. Não invade a submucosa. A morfologia do adenocarcinoma, macroscopicamente, ele pode ser vegetante, que é também chamado exofítico, pode ser aplanado ou deprimido, pode ser plano, pode ser ulcerado, também chamado de forma escavada, e pode ser infiltrante, que ele vai infiltrar difusamente a parede gástrica. Quando ele só ocorre nessa forma infiltrante, ele é chamado de limite plástica. Então, vamos entender isso aqui. Os tumores, macroscopicamente, podem ser vegetante, aplanado, ulcerado e infiltrante. Porém, as formas isoladas não são frequentes de ocorrer. Geralmente acontece a associação de 2 ou 3 formas. Porém, esse infiltrante pode ocorrer de forma isolada. Quando ocorre, é chamado de limite plástica. Ok? Nós temos também, isso é na macroscopia. Na microscopia, quando você faz o diagnóstico, você tem dois subtipos histológicos do adenocarcinoma pela classificação dessa altura aqui, que nós falamos. É o tipo intestinal e o tipo difuso.
O tipo intestinal, quando ele é formado por glândulas neoplásicas com padrão intestinal, tem um crescimento expansivo, mostrando luzes com bulbo, como o sino. O tipo difuso são células mucosas do tipo gástrico que não formam glândulas. Elas permeiam a mucosa com células soltas ou então em pequenos ninhos. O crescimento infiltrativo é chamado de células em anel de Sinete. Então, o tipo difuso é um tipo infiltrativo que tem muita produção de muco e as células são isoladas, são soltas, na maior parte das vezes, chamadas células anel de Sinete. Aqui cabe um comentário. Esse tipo difuso, nas mulheres, quando ocorre em breve, principalmente nas mulheres aí por 40, 50 anos, ele pode eventualmente dar metástase para os ovários. Então, a metástase do carcinoma gástrico, do adenocarcinoma gástrico, pode ser do tipo intestinal, mas ele é mais comum no tipo difuso, para ambos os ovários, nas mulheres. Ele é chamado de tumor de Krukenberg. Então, vamos lá. Às vezes, os ovários aumentam bilateralmente, todos os dois, direita e esquerda, então, vai aumentando. O cirurgião vai operar, o ginecologista, tira um ovário, tira um outro ovário, você vai examinar, é um carcinoma desse tipo aqui, células anel de Sinete. Logo você pensa numa metástase do câncer gástrico difuso. Você vai verificar a lesão gástrica lá naquela paciente. Tá bom? Então, vou repetir aqui. O tumor de Krukenberg é o tumor ovariano bilateral consequente à metástase de câncer gástrico, do tipo células anel de Sinete, principalmente. Câncer gástrico aplanado, o pregueamento gástrico, desaparece, fica só uma área superficial, plana. Aqui, um padrão ulcerado. Ele pode se associar com vegetante ou com infiltrante. Ok? Microscopicamente, esse aqui é o padrão intestinal, formam glândulas com padrão intestinal. E aqui é a limite plástica, em que você não vê ulceração, não vê vegetação na luz, e você forma aqui uma infiltração difusa no estômago, tem até um aspecto macroscópico chamado aspecto em bolsa de couro, porque ele fica tão duro que ele não se expande. Você tem que abrir e forçar para ele abrir. Às vezes até quebra, ele rasga, por ele estar inelástico. Esse aqui é a chamada rinite plástica. Ok? Nós já vemos isso lá. É um carcinoma, adenocarcinoma infiltrante difuso. Aqui é a microscopia do difuso. Então, você tem as células soltas, não formam glândulas. E aqui, essas células soltas, como tem muito muco, o núcleo fica empurrado na periferia, então chama isso aqui célula em anel de Sinete, na ponta da seta aí. Ok? Aqui um câncer gástrico de um caso de necrópsia. O paciente morreu, né, pelo câncer gástrico. Você vê com o estômago muito grande, né, a parede toda tomada aqui. E aqui os linfonodos da pequena curvatura e aqui os linfonodos da grande curvatura, do grande aumento. Tudo isso tem que ser analisado para ver o grau de extensão. Outra coisa é que esses cânceres geralmente dão metástase para fígado e para pulmão. E, no caso da mulher, dos ovários. Para a gente encerrar, só comentar sobre outras neoplasias. Linfoma, é um tumor maligno de tecido linfóide, pode estar associado com Helicobacter pylori. Já falei a vocês. Tem esse GIST, essa sigla GIST, que é o tumor estromal gastrointestinal, essa sigla americana. Então, tumor estromal gastrointestinal. Esse tumor é um tumor considerado um tumor maligno e ele se origina das células marcadores do músculo liso, umas células de origem neural
que marcam a contração do músculo liso. Ok? Então, esse é o GIST. Tumor de células neuroendócrinas é chamado de carcinoide porque ele se parece com carcinoma, mas não é carcinoma. Como são células neuroendócrinas, são células que costumam secretar hormônio. Então, tumor carcinoide. Isso ocorre lá na mucosa gástrica. Temos o chivanoma, que é um tumor das células da variante Chivan. Esse tumor é benigno. O lemioma, que também é um tumor benigno lá da parede gástrica. Esse linfoma é maligno. O GIST, a miúde, ele é maligno, mas pode ter também um comportamento benigno. E o tumor da célula neuroendócrina, nós não sabemos, olhando só o tumor, se ele vai ter um comportamento benigno ou maligno. Mas quase sempre ele secreta hormônios. Ok? Principalmente histamina e serotonina. Na verdade, são peptídeos, né? Eles são secretados pelas células do tumor carcinoide. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a aula. Vocês têm alguma dúvida para perguntar? Está tranquilo? São tranquilos aí? A assunto é um pouco longo, extenso, mas eu pude resumir o máximo aqui para a nossa aula de hoje. Tá bom? O professor, Pois não? por gentileza, o senhor pode repetir quais são, o que ela secreta, esse tumor de células neuroendócrinas? Histamina e serotonina. Serotonina. Tá bom, obrigado. Só uma coisa. Essas células neuroendócrinas, elas são as células derivadas da crista neural. Quando se forma o tubo neural, no ectodérma, que vai fazer ali aquele tubo neural para formar a medula, o sistema nervoso, então tem duas eminências, duas áreas proeminências, que são chamadas cristas neurais. Então, essa crista neural, na embriogênese, ela vai enviando células ainda imaturas, ainda não diferenciadas, para vários tecidos. Então, por exemplo, só para a gente exemplificar aqui, para não entrar muito em detalhe, aquelas células da crista neural vão enviar essas células argento-afins, que vão constituir o tumor carcinoide. São chamadas células argento-afins. Elas vão mandar também células para a medula suprarrenal. Os teopromócitos são também originados da crista neural. A melanina, os melanócitos, são originados da crista neural, vão para a pele. Lá na retina, aquelas células pigmentadas da retina também vêm da crista neural. Outra célula que vem da crista neural, que migram para o intestino, vou citar aqui para vocês. As células do sistema simpático, as células ganglionares, daqueles plexos de Meissner e de Auerbach. Lembra-se disso, da histologia? Então, todas essas células têm origem única na crista neural, inclusive também essas células neuroendócrinas, que vão dar esse tumor carcinoma. Então, você pode ter até uma associação de neoplasias de tumores originados naquelas células que migraram. Então, você pode ter, por exemplo, vários tumores neuroendócrinos ocorrendo. Isso você vai ter que estudar depois. Mas tudo por quê? Porque tem a mesma origem embriológica, embrionária. É importante a gente lembrar isso aí, que a embriologia também é muito importante para a gente entender algumas patologias do futuro. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, eu vou dar 10 minutinhos aí, como sempre, para vocês lançarem o nome e o número da matrícula, para depois a gente fechar a aula e colocar com frequência, tá bom? Então, tá. Hoje à tarde, vocês, não sei se é vocês que vai ter aula, eu acho que não. Vou ter outra turma, né? A aula prática hoje à tarde, eu não tenho certeza, não estou aqui com o calendário. Então, à tarde, tem aula prática a partir das 2 horas, ok? Não sei qual turma que vai ter aula prática, melhor dizendo. Ok, pessoal. Boa tarde, então. Dou 10 minutinhos aí para fechar a sala, tá bom? Boa tarde, professor. Obrigada pela aula. Boa tarde.